Cristianismo, contexto Império Romano e resultado catolicismo. Então, a questão expansionista de Roma teve um declínio e se achou necessário haver uma estratégia para poder fazer com que o Império Romano não viesse a se perder completamente, porque por anos Roma se expandiu, conquistou outros territórios, conquistou outros espaços geográficos e realmente com isso, com a expansão, com o domínio de outros espaços geográficos, com o domínio de outras regiões, ele passou a dominar povos, dominar populações, passou a dominar pessoas. Isso tudo fez com que Roma viesse a ser realmente um império de poder, realmente um império de força. Houve realmente períodos de Roma republicano, períodos de Roma monárquico e períodos do império, realmente de imperadores. Mas Roma passou a ser realmente famosa após a questão expansionista, após a questão de dominação de povos, de pessoas e a aquisição de escravos, porque realmente o que sustentava Roma de verdade era a questão expansionista e aquisição de escravos. A escravatura era a moeda de peso de Roma, porque os escravos realizavam as mínimas funções em Roma, funções medianas e funções grandes em Roma. Então, realmente, a base da moeda de Roma, apesar de Roma ter uma moeda própria, o que sustentava Roma, o que mantinha Roma, o que fazia com que Roma viesse, de certa forma, a ter brilho, era a questão da escravatura, era a questão da escravidão, Os escravos de povos conquistados por Roma, de povos dominados por Roma. Então, realmente, Roma se fez poderoso, Roma se fez com poder, devido justamente, falando novamente nessa questão, a questão principal expansionista. Então houve um declínio na questão expansionista por medidas tomadas por o imperador, Por medidas tomadas por o imperador, Roma deixou essa questão expansionista completamente e se interiorizou mais nas questões internas, internalizadas. Então, com esse declínio de Roma na questão expansionista, realmente o que vemos é que Roma passou a sofrer. Roma sofria pressões nas fronteiras pelos povos, de certa forma, germânicos, bárbaros. E é isso que a história conta. Pressões nas fronteiras pelos germânicos, pelos bárbaros. E podemos citar outros povos que desconhecemos, mas que a história nos dá respaldo para podermos falar aqui. Certo? Então, olha só, Roma se interiorizou mais
nas questões interiores e passou a lidar com seus problemas interiores. Mas lembra da questão da verba de Roma, do dinheiro de Roma? Apesar de Roma ter uma moeda própria, as questões internas, de certa forma, fizeram com que Roma viesse a perder o seu poder, a perder o seu resplendor, a perder o seu brilho, né? E então isso tudo fez com que Roma viesse a não conseguir mais manter a questão militarizada, a manter a questão militar e nem manter as suas estruturas básicas, pois caiu a questão expansionista, caiu a questão da escravatura, da escravidão. E então, com esse declínio, Roma passou a ter problemas, e Roma passou a ter problemas também, já citados por mim, das questões das pressões na fronteira, das pressões nas fronteiras, de outros povos querendo dominar Roma. E então, Roma, sem o dinheiro para se manter, sem a questão dos operários, que na maioria em si eram escravos de povos dominados, Roma passou justamente a sofrer, a não conseguir manter mais o seu modus operandi, a não conseguir manter mais as suas estruturas básicas. E com isso entra a questão do militarismo. Não conseguiu mais manter a sua estrutura militar. Então, com isso, adentramos no período de Constantino, do imperador Constantino. Então, Constantino viu essa decadência de Roma. Constantino viu esse declínio de Roma e realmente viu a necessidade de restabelecer Roma. E então, desde períodos mais ou menos de Nero, o cristianismo era perseguido em Roma. O cristianismo era oprimido em Roma. O cristianismo era abatido em Roma. E então, Constantino viu que o cristianismo só crescia em Roma, que o cristianismo só se expandia em Roma, mesmo com as questões de opressão do império no quesito cristianismo. O cristianismo não se extinguia, mas o cristianismo crescia cada vez mais e mais. E então, Constantino, vendo a questão de Roma, da sua decadência, do seu declínio, passou a adotar estratégias, passou a adotar um novo modus operandi. E qual era esse modus operandi? E qual era a sua nova estratégia? Era incorporar o cristianismo ao Império Romano. Esse é o sentido dos éditos. Então Constantino viu a questão dos militares decaindo e teve uma ideia: incorporar o cristianismo ao Império Romano. Então, realmente, o Império Romano era um império completamente politeísta e pagão, né? E o cristianismo é monoteísta e tem a figura centralizadora em Jesus Cristo de Nazaré. E então Constantino estabeleceu o Edito de Milão. Então as perseguições ao cristianismo, né, de certa forma se cessaram após esse Edito de Milão do Constantino. E então
o cristianismo não passou a ser mais perseguido pelo império como era antes. Então o cristianismo já passou por um processo de aceitação depois desse édito. Isso tudo com o propósito de incorporar o cristianismo no Império Romano, para fortalecer as bases militares, as bases da fronteira do Império Romano. Então esse foi o propósito principal de Constantino. E então, olha só, o Édito de Milão, depois veio o Édito de Nicéia. E de Nicéia houve ali um trâmite entre Constantino e outros envolvidos para prostituir o Evangelho de Cristo Jesus. Para que ele viesse a ser aceito por Roma, ele deveria ser prostituído primeiro. Ele deveria ser batido primeiro, no sentido de prostituição. E a questão pagã de Roma integralizada no cristianismo de forma implícita, de forma que os cristãos não viessem a perceber claramente as influências diretas do Império Romano no cristianismo. Então, realmente, o que houve foi isso. Foi discutida as questões entre Constantino e outros integrantes, né? Então houve essa mescla, houve essa degeneração, houve essa prostituição. Então pegaram o cristianismo e paganizaram ele. E introduziram as questões de Roma no cristianismo. Daí surgiu o catolicismo. Então, da onde que tem Saturno, Júpiter, entre outras questões no cristianismo? Olha só, foi tudo introduzido implicitamente. Isso é jogo de Constantino. Não poderiam estar claramente no catolicismo essas questões. Por quê? Porque os cristãos que passaram a adotar o cristianismo prostituído não poderiam saber que o cristianismo estava prostituído. Então essas questões foram incorporadas de forma implícita. Então temos as questões das imagens, mas são de mártires, etc. A Bíblia vem nos alertando que não podemos, ter imagens, não podemos representar nada da terra, do mar e do céu em imagens. Qual o problema da interpretação desse texto bíblico? Não podemos representar nada em imagens, pois isso tem a ver diretamente com a idolatria. Então o Império Romano fez isso. E temos imagens no catolicismo, entre outras questões que são produtos diretos da prostituição do Império Romano. E então Roma prostituiu o Evangelho. O que temos mais de prostituição, além das imagens? Praticamente as questões dogmáticas do cristianismo foram prostituídas. As questões anticristãs, como de bispos, padres, o papado é uma prostituição. Prostituição como assim? Olha só, na própria questão da classificação, porque o que não pode ser admitido é a questão também, olha só, o que não pode ser admitido é a questão também do batismo. Batismo, outra questão dogmática que a Igreja Católica não realiza direito. Imagens. E entre outras questões também. Tem a questão do padre, do celibato, que é uma regra
aparentemente em si é uma regra, né? Então, tem a questão da Santa Ceia. As questões em si, pessoal, dogmáticas. O que é dogma? Dogma é aquilo que é central e é indiscutível. Se o cristianismo possui dogmas centrais, que são pontos fundamentais e indiscutíveis, por que os dogmas mudaram no catolicismo em si? Só analisarmos os dogmas. Por que mudaram em si as questões dogmáticas do cristianismo no catolicismo? Porque houve prostituição. Então a questão pagã de Roma se interiorizou completamente no cristianismo, e aí é o catolicismo e essa prostituição, essa junção prostituída. Então, Édito de Milão, admissão do cristianismo, Édito de Nicéia, prostituição, e depois temos o Teodósio, que estabeleceu o Édito de Tessalônica. Errado, pessoal, corrigindo, que estabeleceu o Édito de Tolerância. Édito de Tolerância, né? Então, olha só, pessoal, Édito de Milão e de Nicéia, e vou conferir aqui, pessoal, só um minuto. Eu dei um pause, pois os meus áudios eu gravo sem a realização de leituras, gravo pelo que eu sei mesmo, e não tem problema nenhum a realização de leituras, mas eu fui verificar. E o nome, vamos falar os nomes novamente. Édito de Milão, primeiro, Édito de Nicéia, o segundo. O terceiro é Édito de Tessalônica. Então eu cometi um erro e estou corrigindo. Terceiro Édito, Édito de Tessalônica. Então tá, no Édito de Tessalônica, o que houve foi justamente a admissão completa do catolicismo, do cristianismo já prostituído por Roma, porque já houve um processo de prostituição completa. E então, após essa prostituição completa, Roma aceitou o cristianismo, o catolicismo. E então, vemos que as estratégias de Constantino deram certo no quesito prostituição do evangelho. Tá, esse cenário histórico já foi descrito por mim, agora eu vou entrar na questão espiritual da questão. Olha só, então os demônios, Lúcifer viu, o que ele viu, o que os demônios perceberam? Que quanto mais se batia no evangelho, mais ele crescia, mais ele se expandia. E então Lúcifer pensou na necessidade de prostituir o evangelho e paganizar ele e justamente difundir ele para o mundo. E isso que foi feito. E realmente foi isso que foi realizado. Uma prostituição por completa de Roma em relação ao cristianismo. Então Lúcifer pensou muito bem e aplicou a questão e teve sucesso nessa questão. Então quais cristãos foram enganados por essa questão? Vemos que os cristãos de verdade, né, tiveram que tomar uma decisão. Ou aceitar o cristianismo prostituído de Roma, ou rejeitar o cristianismo de Roma. E aí, o que vocês pensam que de fato ocorreu quando os cristãos, alguns fiéis ao cristianismo, rejeitaram o cristianismo romanizado?
a Igreja Católica, de certa forma, perseguiu, certo? E aí temos o que na história? O Malleus Maleficarium. O que é Malleus Maleficarium? O Caça às Bruxas, um manual de santo ofício. Então é isso, basicamente, a questão do cristianismo. Deixo gravado, e minha vida é para a máxima exaltação da Trindade. E amém.